você tem muitas igrejas que são compostas de muitas pessoas negras. Aí você tem toda uma estética que é uma música mais groove, pá, é um estilo diferente, tem muita assembleia que é assim. Só que você tem, cognitivamente, essas pessoas são profundamente de direita, ou de extrema direita. E parece que não há uma dicotomia entre aquilo que é vivido esteticamente, culturalmente, com aquilo que ela defende nas suas pautas. E se tiver a oportunidade de assistir de ouvir, né, o podcast Mano a Mano, dele que tá com o Galo de luta e tá com, acho que é alguns da USP. O Galo vai entrar numa brisa com o Brau. Não é ele com o William Neves? Não, é o Galo. O Brau, o Galo de luta. Ah, beleza. O Galo top, sim. É top. O Galo entra numa. Assim, só voltar. O melhor é com a Sueli Carneiro. Tá? Não, esse aí. Todos precisam ouvir. Todos precisam ouvir. Esse aí eu... Aulas, Sueli Carneiro, aulas. Tá viva, não é alguém que. Só um parênteses, a Sueli Carneiro, ela fez a tese doutoral dela aqui na USP, né, no Departamento de Educação. E tem um capítulo da tese dela que se chama epistemicídio. Ela conseguiu descobrir como que o sistema público de educação brasileira é utilizado como forma de morte da intelectualidade do povo negro brasileiro. Que louco, hein? Mano, Sueli é aulas. Mas só. Eu li a tese dela, cara. Finalizando essa ideia, o Galo vai falar de como o cara, ele não tem nada, como a gente já refletiu muito sobre isso, o cara negro dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, ele não tem nada. Ele não tem nem no campo dos afetos, nem no campo financeiro. E ele encontra a igreja. Ele encontra a igreja, ele encontra afeto, ainda que com as suas limitações. Mas existe afeto. E ele encontra propósito. E dentro desse propósito é vendido para ele uma ideologia conservadora. É isso. E até para ele se achar negro, foi o Roger, né? Robson. Até o que o Robson Xavier. Até o que já vou lançar, Xavier. Até o que o Xavier falou, ele só se encontra negro quando tem groove, não quando tem o samba na igreja. Porque o samba é o local do não cristão. Exatamente. Tá ligado? E até fazer uma divisão entre o que é ser negro e africano. Porque o branco sempre vai falar, volta pra África. Justo. Mas quando o africano vem pra cá, ele é branco pra caramba! Porque ele não sofreu a nossa luta. Ele não sofreu a nossa luta. Tem até uma discussão que é uma mesa redonda, que é uns negros americanos conversando contra uma galera da Nigéria, da República do Congo. Eles falam assim, olha as coisas que você tem carro, você tem Tesla, a gente não tem nada, você tem que estar no paraíso. Aí o americano fala assim, mano, mas você não tá aqui, velho. A gente ainda é separado. A gente tem um Tesla, mas a gente não entra naquela festa, a gente não entra naquela universidade. A gente tem um Tesla porque muita gente morreu, mas não se veste. Então você vê que consciência, cara. É negro, mas é de outro lugar. A gente é negro, mas a gente é da América. Isso. Entendeu? Então, e é exatamente o que você falou, Xavier. Como que a gente coloca a igreja negra brasileira em voga? Não é a igreja negra americana. Mano, mas é aí que tá. Esse é um dos pontos. Talvez seja um passo, né? Esse é o passo. Só que a igreja negra no Brasil é profundamente conservadora. Profundamente conservadora. Institucionalmente. Não, e as denominacionais. Sim, mas também nesse cara que eu configurei aqui, que encontrou afeto, encontrou propósito na igreja. Esse cara é profundamente conservador, tá entendendo? E você vê pelas falas, você vê pelos comportamentos. Ele só é negro culturalmente falando. É um evento. É um evento. Ele só é negro ali, nas músicas. Tem um limite pra ser negro. Na estética, na roupa. Mas teologicamente falando, ou ideologicamente falando, ele não é negro. No sentido assim, de identidade, né? De se descobrir como negro, ele né? É negro tornar-se negro. Secular, mas branco na vida sacra. Não, mas ele não é negro também na vida secular. Ele é negro culturalmente. Ele é tipo. E culturalmente ainda é americanizado. Tá entendendo? Sim. Ele é culturalmente ainda americanizado. Ele acha que a música. A mente está embranquecida. E ele não consegue perceber que a mente está embranquecida
por uma profunda religiosidade branca que ele consome. Não, mas tem um caso, pô, é fácil. Você vai nas assembleias da Bíblia. É isso. Pô, tem gente que não sabe de onde veio o groove. Que o groove é africano, por exemplo. Exatamente. Tem pé na raiz africana. Então, assim, pra ele, tudo bem, eu adoro pegar o groove aqui e tal, uma música mais. Mas, tipo, pra ele é americano e, tipo assim. Será que ele realmente faz esse recorte racial? Tipo, mano, eu tô ouvindo uma música de negrão. Não faz. Que pra ele é só. Mas parte do processo Não faz. do pensamento da branquitude é não fazer um recorte racial em nada. Não faz. Ou então fazer, não, Isso eu eu faço também- recorte racial, mas espiritual primeiro. Isso Espiritual também. depois racial. Visualiza tudo. Separa uma Ser de coisa da outra, direita, você Separa uma pensa coisa da outra. outra, sendo que uma coisa. O cristianismo, ser de direita é ser de cristão. Então, Defender Se as você não é pautas de de direita, Deus, você não é cristão. defender as pautas de Deus. assim, e isso, Tudo é direita. ele encontra propósito, e aí, no propósito que ele encontra, qual que é a primeira coisa que ele vai se reconhecer? Ele não vai se reconhecer primeiro como negro. Ele vai se reconhecer primeiro como evangélico cristão. Só que ele não consegue reconhecer que esse evangélico cristão é cheio de pautas ideológicas por detrás disso. Ele acha que isso é evangelho. Ele acha que isso é cristianismo. Aí a gente produz um monstro. A igreja brasileira produz um monstro cristão, teológico no nosso país, que é o negro, que através da igreja, ele acha que está seguindo o evangelho, mas ele está seguindo uma pauta ideológica. E quando ele segue essa pauta ideológica, que ele acredita que é o evangelho, ele sacrifica a negritude dele. Justo. Rodrigo Silva, mas assim, é que o Rodrigo Silva, eu tenho Você tava falando disso quando você tava lá tomando. A hora que ele começou, eu só esperei. Mas eu tenho uma. Eu não falei do Rodrigo, mas eu tenho uma opinião em relação a ele, que depois a gente pode conversar, mas só para finalizar. Você percebe esse monstro que é criado, aí você vai olhar para a nossa população e você vê que tem um boom cada vez constante. Eu não sei qual é a porcentagem, mas eu acredito que 54% da população brasileira é evangélica. Se eu não me engano, posso estar errado. É cristã. Eu acho que é mais. Tá? Não, mas eu quero lidar com esse evangélico. Porque ela é cristã, só que você tem você tem uma sociedade que é cada vez mais evangélica. Isso. Porque ela era toda católica. Sim, esse processo é muito fácil, né? Do catolicismo para um neopentecostal. Só mudou a camisa. Exatamente. Só que é essa perspectiva. Por que a gente tem uma dificuldade de produzir uma união entre negros no Brasil? Porque esse monstro teológico, religioso, ideológico que se cria é muito presente nestes negros que são cristãos. Se você tiver a oportunidade também de assistir conversas pastorais da IBAB, muita coisa boa. E uma das moças que fala, a Jaqueline, eu vou lembrar o nome dela, Jaqueline Teixeira, se não me engano, ela é uma antropóloga e ela fez uma pesquisa, muito bala, ela fez uma pesquisa sobre, ela passou, não sei se 1 ou 2 anos numa igreja universal. Igreja universal que é o arquétipo perfeito dessa extrema direita religiosa. O arquétipo perfeito. Qual a porcentagem de pessoas que está na Igreja Universal? Pessoas negras. 60% da Igreja Universal são de pessoas negras. É quebrado. E eles vão onde as outras igrejas não vão, onde a própria igreja adventista não vai, porque a igreja é super elitizada, não quer isso aí. E aí eles vão lá. Eles vão cada esquina, fecha o bar, abre igreja. Então, Exato. tá entendendo que uma igreja, que é uma igreja que o seu arquétipo é Jair Messias Bolsonaro, é uma igreja que é de 60% de pessoas negras, como que se produz um movimento negro cristão dentro do nosso país? É um trabalho muito árduo. Falar que é coisa de Deus. Exatamente, é um trabalho muito árduo. Olha só, mano. Mas eu... Tudo arquitetado. Mas ao mesmo tempo, eu acredito fielmente que a gente precisa executar os processos. O que é esse executar os processos? Falar, conversar, redes sociais, trocar com as pessoas. Porque qual é a loucura que eu estava conversando com o Robson nesse dia? Na verdade, na última vez que a gente gravou. Ele precisou se descobrir negro para que ele pudesse se conscientizar. Como eu também passei por vários
descobrimentos e redescobrimentos dentro desse processo. E isso só aconteceu porque pessoas negras me incentivaram a passar por esse processo, tá entendendo? E eu acredito muito, tá? Eu acredito muito que o caminho do evangelho é um caminho também que consegue produzir isso. Quando você se propõe a cuidar de pessoas dentro de uma perspectiva pastoral, dentro de uma perspectiva de cuidado de acordo com o evangelho, do que o evangelho vai falar, de lidar com as necessidades das pessoas, você também consegue produzir isso. Isso é quilombo. Exatamente. Só que assim, a gente tem quilombo como uma palavra brasileira porque ocorreu isso dentro do Brasil. Mas na verdade o processo quilombólico ele só foi um recorte do que já existia na África. Sim. Aí a questão, então o cristianismo já estava na África. Sim. Antes do Branco Histórico. Pô, mano, eu tava pensando... Isso aqui já existia, esse cuidar um do outro, esse... O Léo falando aqui, O Léo, a última vez, o Léo falando das experiências dele como africano, é uma conexão muito forte com o texto bíblico. Conexão muito forte. De comunidade, de memória, de história. Então, eu sempre acredito em movimento. Isso aqui é movimento. A gente precisa estar constantemente em movimento. Que outras pessoas virão. Outras pessoas virão. Esses Esse é o dias eu caminho. tava pensando, cara, eu acompanho um monte de pessoas que escrevem sobre o assunto em rede social e tudo, procuro ler, eu li pouco sobre, mas procuro ler, converso com as pessoas da minha família sobre o assunto. Eu queria tirar isso de dentro de mim, para um movimento, fazer alguma coisa. Cheguei a procurar movimentos, identidade, tem vários casos. E aí, sem querer, eu achei. Hoje. Não. Tô feliz. É isso. É isso. Olha que loucura. A gente se encontrou no PG. E aí eu falo, novamente, o Espírito sopra onde quer também, mano. O Dueto Relicário falou de um PG, de um sarau na Augusta. Eu saí lá do Japão pra vir pra cá pra conhecer o Vini que tava do lado da minha casa. Conheci o Vini aqui. A gente é quase vizinho. As coisas ficaram um pouco de stand-by durante um ano. Que a gente... Automaticamente a nossa negritude ela tende a se encontrar. Mas, mano, isso é louco. A fazer a gente... As minhas primeiras conversas com o Matheus, a gente saía com a cabeça explodindo assim, de tipo assim, mano, conexão. Sim. Ele falou, mano, a gente tá pensando isso aqui tem um tempo, e você tá pensando isso em outro lugar, a gente nem se conhecia. Sim. Pô, velho, isso é conexão. Também tem mão de Deus, mano, acho que... Com certeza. Esse mesmo fenômeno protestante que nós estamos fazendo parte aqui, é uma extensão do mesmo fenômeno protestante que aconteceu no século XII, XIII, XIV, na ruptura dos protestantes contra a Igreja Católica, Com certeza. contra uma injustiça que a Igreja Católica colocava. Com certeza. Mas é isso. É isso.